vamos abordar a segunda parte do Tribunal de Cristo nessa manhã. O primeiro ponto que eu queria falar aqui hoje é sobre o significado da palavra galardão. Quando os cristãos estiverem na glória para poder receber a sua recompensa, e a Bíblia fala muito sobre essa questão dos galardões. O Senhor Jesus, Ele vai dar galardões. Ou seja, o que significa galardões? Se você quiser escrever aí, galardões significa recompensa, premiações. Ou seja, o cristão, ele vai receber a sua recompensa, a sua premiação, na medida que ele fazer a obra aqui na terra. O cristão que faz a obra em nome de Jesus, que trabalha para o Rei, ele vai ser recompensado na glória. Amém? Abre por gentileza Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Quem achou, por favor, leia. Apocalipse. Veio tem memória, e comigo está galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Então o Senhor Jesus está com galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. Tá bom, meus irmãos? Então a palavra significado galardão significa premiações, ou seja, recompensa. Como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Primeiro, irmãos, eu havia citado na semana passada a sequência desses acontecimentos. Primeiro, o Senhor Jesus nos alertava a respeito dos últimos dias, que seus dias eram comparados com os dias de Noé, com os dias de Ló, e após o som da última trombeta, a igreja ela vai ser arrebatada. Os mortos, eles vão ressuscitar de forma incorruptível e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então, abra por gentileza a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 16, capítulo 4, a partir do versículo 16. Quem achou, por favor, leia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele na glória, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolados uns aos outros com essas palavras. Então, após essa sequência, diz que após o arrebatamento, a igreja irá subir, e diz aqui Paulo que ao som do alarido, e diz que a voz do arcanjo, que no caso é voz de comando, e ali com o som de trombeta, ou seja, tem três coisas ali que Paulo fala a respeito desse arrebatamento. Jesus virá com uma voz de comando, e um dia de alarido, dia de festa, e ao som da trombeta, e a igreja será arrebatada. Amém? Após isso, quando a igreja subir e encontrar com o Senhor Jesus nos ares, a primeira coisa que o Senhor Jesus vai fazer, vai nos recompensar, Ele vai julgar segundo as nossas obras. Agora você olhar para esse tópico 2, como as obras serão julgadas. Como é que o Senhor Jesus, como é que vai ser o critério dele julgar as nossas obras? No comentarista da Bíblia Pentecostal, diz assim: o julgamento será tão preciso que é comparado à passagem de materiais que passarão pelo fogo. Então, o texto básico que vamos usar agora nessa manhã, se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Então, esse texto vai ser nossa base para que possamos prosseguir no estudo hoje. Então, os irmãos, abram por gentileza aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Aí vai ser a nossa base
dessa segunda aula do Tribunal de Cristo, parte 2. Capítulo 3, leia a partir do versículo 10 até o 15. Versículo 10 até o 15. Quem achou, por favor, leia. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois pelo fogo, cada um, pois o dia a demonstrará, que está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Continua, pode continuar. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Então, Paulo está comparando aqui as nossas obras com uma linguagem humana sobre ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha e madeira. Aqui ele está fazendo uma alusão com relação à obra do cristão. Então ele está usando uma linguagem humana para traduzir como será essa questão do julgamento e como as nossas obras serão detectadas, serão vistas pelo Senhor Jesus. E aqui, irmãos, eu desenhei aqui uma figura aqui num prédio, e no texto mesmo ele fala que o Senhor Deus o colocou como sábio arquiteto, e ele havia colocado o fundamento. Agora, veja como você vai edificar sobre esse fundamento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, vamos lá, ele fala que ele é arquiteto, ele fala que ele colocou o alicerce. Agora, veja como cada um vai edificar sobre esse alicerce. Aí ele compara esse edifício com obras com relação a ouro, a prata e a pedras preciosas. Entendeu, irmãos? Então, Paulo aqui, se você notar aí no versículo número 10, ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica, olha aí, e outro edifica, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento ainda que ele já foi posto Cristo Jesus. Se alguém sobre esse fundamento levantar, está vendo o desenho aqui? Se alguém levantar um edifício, seja ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno palha, a obra de cada um se manifestará. Então aqui Paulo está fazendo uma alusão, uma ilustração a respeito de como será, as nossas obras serão julgadas. Amém, irmãos? Então as nossas obras, elas são comparadas a esses 6 tipos de materiais. E aí, os primeiros materiais que eu quero abordar são as obras aprovadas. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, eu quero falar primeiramente sobre as obras que serão aprovadas. Aqui diz aqui, ó, obras que serão aprovadas. Obras aprovadas, elas são comparadas com ouro. Então, o que significa isso? O cristão que faz a obra em nome de Deus, todo cristão que faz a obra em nome de Deus, ou seja, todo cristão que tem um coração voltado para fazer a obra do Senhor, com nenhum sentimento de egoísmo ou de partidarismo, mas sempre fazendo para o reino, para a glória de Deus, as suas obras são comparadas como obras de ouro. Entendeu, irmãos? Tudo aquilo que você faz para o reino, para a glorificação de Deus, as nossas obras são comparadas com ouro. Por que com ouro? Porque o ouro significa realeza, divindade. Amém? Então, o ouro na Bíblia, ele representa divindade, representa realeza. Então, tudo que nós vamos fazer em nome do Senhor, as nossas obras são comparadas com obras de ouro. Tá bom, meus irmãos? Então, você abre por gentileza aí, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16.
Quem achou, por favor, leia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a obra comparada a ouro, ela aponta para o quê? Para a glória de Deus. Então toda obra que o crente faz, em nome de Jesus, e o próprio texto aqui que é citado diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então toda obra que o crente faz, voltado para o reino, tudo que ele faz voltando para o reino de Deus, a obra é manifesta aos homens e Deus é glorificado. Então toda obra que nós fazemos, em que Deus é glorificado, em que entendemos que a glória é do Senhor, as nossas obras são comparadas com obra de ouro. Por quê? O ouro ele aponta para divindade, aponta para realeza. Você pode perceber que no Antigo Testamento, quando foi construída a Arca da Aliança, primeiro eles pegaram material de madeira de acácia e depois revestiram ela de ouro. O próprio candelabro também, que era um candelabro batido, um ouro batido para até formar o candelabro, também era de ouro. E isso aponta para as coisas divinas. Então toda obra que o crente faz em nome de Jesus para a glorificação de Deus, as suas obras são comparadas a obras de ouro. Então naquele grande dia, quando você for julgado, e o Senhor Jesus, que vai observar a sua obra, que vai julgar a sua obra, ele vai ver se a tua obra tem peso de ouro. Tá bom? Outro texto aí, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. Quem achou, por favor, aí? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mais uma vez aqui, todo aquele que pratica a verdade, ele vem para a sua luz, porque o próprio Deus é a luz, e aí as suas obras são manifestas em Deus. Então todo crente que faz a obra em nome de Deus, para a glorificação do Senhor, ele vai receber peso, as suas obras são comparadas com peso de ouro. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Está dando para entender, irmãos? Amém? Vamos prosseguir. O segundo ponto... Professor, Oi? esse segundo tópico aí, como as outras obras serão julgadas, o versículo que o senhor citou, 1 Coríntios 3, do 10, do versículo 10 até o 15. Mas só esse versículo? É só esse versículo mesmo. Do versículo 10 até o 15, que é a nossa base, a nossa aula de hoje, a segunda parte. Tá bom? Segundo lugar, as obras que são comparadas com prata, e quando sempre, preste bem atenção, quando se fala ouro na Bíblia, sempre aponta para o quê? Para a divindade, para a realeza do Senhor. Agora, quando se olhamos para prata, prata na Bíblia representa resgate. Prata na Bíblia representa resgate. Amém? Prata na Bíblia representa resgate, representa redenção. Então, como é que o Senhor Jesus vai jogar nossas obras com as obras que são comparadas ao resgate? Eu vou explicar. Abra por gentileza o livro do Êxodo, capítulo 30. Livro do Êxodo, do versículo 11 até o versículo 16.
Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. O que está dizendo aqui o texto? Que toda pessoa, o jovem, de 20 anos, isso aqui é um alistamento para a guerra. Então, para que esses jovens, a partir de 20 anos, que fossem se alistar, eles teriam que dar uma moeda de 1000 ciclos de prata, 20 geras. E esse ciclo de prata, 20 geras, ali estava apontando para o seu resgate, para que não haja praga em Israel. Então, todo jovem de 20 anos de idade, ele teria que fazer parte desse arrolamento, desse recenseamento. E aí ele tinha que dar uma moeda de 1000 ciclos de prata em resgate pela sua alma, e aquela moeda ela era uma forma ofertória também para o tabernáculo. Tanto que no Êxodo capítulo 38, lá vai relatar que muitas pessoas deram suas moedas para o arrolamento, para o alistamento da guerra. Então todo jovem de 20 anos, ele teria que dar essa moeda de 1000 ciclos de prata, 20 geras, para o quê? Para a expiação da sua própria alma, o seu resgate. Então as obras que todo crente faz, que são comparadas, a prata, ela aponta para resgate. Todo cristão que ganha uma alma para Jesus, quando uma alma vem para o reino do Senhor, aquele cristão, ele vai ter a sua obra a peso de prata. Ou seja, qualquer um de vocês que ganhar almas para o reino do Senhor, ou seja, resgatar almas para o reino, libertar as almas, a sua obra terá peso de prata. Então, cada dia que passa aí, você faz uma obra do Senhor, ganhando almas para o reino, a sua obra terá valor de prata. Então, lembra-se disso, prata representa redenção, resgate. Tá bom, meus irmãos? Abra por gentileza também a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta. Do apóstolo Pedro. Capítulo 1. Versículo 18 e 19. Pode ler? Pode. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui o apóstolo Pedro está falando com relação a quê? A pessoas que foram resgatadas para Jesus. Ou seja, nós não fomos resgatados, não foi com prata nem com ouro, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, imaculado. Da mesma forma como fomos resgatados, ou alguém, Deus usou alguém para você e te resgatou, essa pessoa vai ter peso de prata. Amém, meus irmãos? Peso de prata na glória do Senhor. E assim também fomos resgatados também pelo Senhor Jesus. Assim como no Antigo Testamento, todos os filhos de Israel
tinha que dar meio ciclo de prata em favor da sua alma, em expiação da sua alma. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, ele nos resgatou com o seu sangue, ou seja, não foi nem prata e nem ouro, mas sim foi pelo seu sangue. Abra outro texto da Bíblia também, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Quantos irmãos vão abrir na Bíblia? Os irmãos que chegaram depois, nós estamos falando a respeito do Tribunal de Cristo, parte 2. Explicamos que a palavra galardão significa premiações. Explicamos também que após o arrebatamento, quando a igreja encontrar com o Senhor Jesus nos ares, diz a Bíblia que nós vamos comparecer a esse tribunal. Somente o cristão que vai comparecer a esse tribunal, e todos aqueles que morreram, salvos em Cristo Jesus. Tá bom? Não podemos confundir com o grande trono branco. O trono branco ali é o trono de juízo, julgamento final para condenação. Esse tribunal aqui, como havia explicado na semana passada, não é um tribunal de condenação, mas sim de recompensa. Tá bom, meus irmãos? Quem achou, por favor, leia aí. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha aí, então a igreja ela foi comprada também. Ela foi resgatada pelo bom preço. Que preço é esse? É o preço do sangue de Jesus. Ou seja, nós fomos comprados, o Espírito de Deus habita em nós e agora não pertencemos a nós mesmos, mas sim a Deus, porque fomos comprados, fomos resgatados. Todo aquele que faz a obra em nome do Senhor, que ganha almas para o Senhor Jesus, as suas obras têm peso de prata. Tá bom, meus irmãos? Estão conseguindo entender? Amém. Amém? Amém. Vamos para outro tópico. Outras obras também que são comparadas a pedras preciosas. Se Paulo diz que existe um fundamento em que já foi posto, e aquele que fazer a obra, se tiver peso de ouro, são obras que glorificam ao Pai Celeste, que tem peso de ouro. Peso de prata, são obras que resgatamos vidas para o reino de Deus. Você vai ser recompensado com peso de prata. E agora, as obras, as pedras preciosas. O que seria pedras preciosas aqui? Que Paulo está se referindo. O que aponta pedras preciosas? Eu vou explicar. Pedras preciosas aponta para os dons do Espírito Santo. Você já viu aquelas pedras esmeralda, rubi, diamante, safira? Já viu aquelas pedras lindas e preciosas? Ou seja, aqui quero dizer o seguinte, que todo cristão que utiliza os dons espirituais, que utiliza os dons, as suas obras terão peso de pedras preciosas. Ou seja, todo cristão que faz a obra utilizando os dons espirituais, que são 9, você receberá o seu galardão com peso de pedras preciosas. Amém? Então, você que tem dom espiritual, utiliza para o reino de Deus, para que naquele grande dia você possa ser recompensado. Então, pedras preciosas, elas apontam para o quê? Os dons do Espírito Santo. Pedras preciosas refere aos dons do Espírito Santo. Abra por gentileza aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Só ler o versículo 4, o 7 e o 11. 4, 7 e 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. 11.
Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo as como lhe apraz a cada um individualmente. O texto mostra aqui que esses dons espirituais, quem é que concede? É o Espírito Santo. Ele reparte a cada um como for útil para a obra. Então, cada um de vocês tem um dom do Espírito Santo. Na medida que você faz a obra em nome de Deus, usando os dons espirituais para o reino, para a glorificação do Senhor, utilizando os dons espirituais, as suas obras terão peso de pedras preciosas. Tá bom, meus irmãos? Quais são os dons espirituais? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento do espírito, dom da fé, dom de cura, dom de maravilha, profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Então, esses novos dons, eles estão disponibilizados para a igreja. E aí que você quer fazer a obra em nome do Senhor, utilizando os dons espirituais, as suas obras terão peso de pedras preciosas. E Paulo, que era um homem de Deus, que era um servo do Senhor, ele fazia a obra do Senhor e também utilizava os dons espirituais. Abra por gentileza aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, capítulo 15, versículo 18 e 19. Quem achou, por favor, leia. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tem divulgado o Evangelho de Cristo. E você vê que o apóstolo Paulo, ele usava os dons espirituais. Diz o texto que pelo poder, pelos sinais, pelos prodígios, no poder do Espírito Santo. E Paulo usava os dons espirituais para o reino do Senhor. E aí o cristão ele tem que usar os dons espirituais, para que venham ter o quê? Peso de pedras preciosas. Amém? Agora, vamos voltar no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24. Só para você ter uma noção, eu vou explicar aqui de uma forma simbólica, tá, irmãos? Simbolismo. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versículo 3 e 4. Diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre os filhos de cananeus, no meio das quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para o meu filho. Aqui, irmãos, o texto mostra que Abraão, preocupado com seu filho, para ter uma esposa, ele pede para o seu servo Eliezer, o Damasceno, e até a sua terra natal, para em busca de uma esposa para o seu filho. E sabemos que Eliezer, ele levou os camelos, levou ouro, levou pendente, pulseira, enfim. E o texto mostra que eles fizeram um juramento, e dentro desse juramento, Abraão ficou preocupado para que ele não tivesse, para que o seu filho não tivesse uma filha cananeia, mas sim dentro da sua família, na sua parentela. E aí o servo Eliezer, ele vai até a terra de Abraão, e ele, o servo Eliezer, ele faz uma oração a Deus, e a moça que descesse até o poço
e que ela desse de beber água não só para ele, mas para os camelos também, que essa seria a mulher de Isaac. O texto diz que esse fato ocorre e após isso acontecer, ele observa ela e começa a adornar Rebeca, dando presente. E aonde eu quero chegar com isso? É que de uma forma simbólica, Abraão representa Deus, o simbolismo, Deus. Eliezer representa o Espírito Santo. Rebeca representa a igreja. E Isaac representa Jesus. É como se o pai preparasse a noiva para o filho e o Espírito Santo é que traz. E aí o texto mostra que ela é adornada com pendente de ouro, pulseira. E o que seria esse adorno? Apontando o quê? Para as pedras preciosas. Ou seja, o Espírito Santo ele resgata e adorna a igreja com dons espirituais. E a igreja do Senhor Jesus, ela é adornada com dons. Coisas, pedras preciosas, que os dons apontam para pedras preciosas. E aí a igreja é adornada. E você vê o texto que ele leva aquela jovem para Isaac, e assim Isaac casa com Rebeca. E ali simboliza ali o encontro de Jesus com a noiva, que é a igreja. Isso aqui é uma forma simbólica. E assim acontecerá da mesma forma. Amém? Então a igreja ela é adornada pelo noivo. E quem que adorna a igreja? O Espírito Santo com os dons espirituais. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Agora, nem tudo só é coisa boa. Aqui nós estamos observando as obras aprovadas. Essas 3 obras aqui, que são comparadas com ouro, prata, pedras preciosas, são obras aprovadas. E agora vamos ver o lado oposto das obras reprovadas. Ou você acha que não vai ter cristão que vai comparecer ao tribunal de Cristo? Oi? Ah, tá. Ou você acha que não vai ter cristão que vai comparecer ao tribunal de Cristo e vai ter a sua obra reprovada? Vai acontecer também. Na mesma medida que serão aprovadas, também serão reprovadas. Então vamos voltar novamente para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, o versículo 13, o 14 diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ela permanecer, esse receberá galardão. Então o texto mostra da seguinte maneira: essas 3 opções aqui, prata, ouro, pedras preciosas, que constrói sobre o edifício, que Paulo está dizendo aqui, as suas obras permanecerão intactas. Por quê? Porque o fogo não destrói nem o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas. Ou seja, a obra do cristão vai permanecer diante daquele juízo do Senhor, daquela provação. Então, esses cristãos que fazem parte dessa primeira remessa das obras aprovadas, as suas obras permanecerão. Amém, meus irmãos? E aí, também existe aquele grupo que serão reprovados. Aquele grupo que chegará ao trono, ao tribunal de Cristo, mas também as suas obras não serão aprovadas, serão reprovadas, porém, só de já estar salvo já é o suficiente. Só de já estar na glória já é o suficiente. Diz assim o texto aqui,
no versículo 12 diz assim: se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, foi o que nós abordamos. Agora vamos falar de outros 3 tipos de materiais, e esses 3 tipos de materiais, eles não resistem ao fogo: a madeira, o feno e a palha. Então todo cristão, eu vou explicar aqui, essas 3 últimas obras, que é comparado à madeira, a feno, a palha, o fogo, vai passar pelo fogo, mas não vai aguentar, vão ser desaparecidas. Amém? Então, assim, os irmãos quiserem escrever aí, obras comparadas à madeira, ela representa a natureza humana. Todas as obras que são comparadas à madeira apontam o quê? Para a natureza humana. O que seria isso? São obras que as pessoas fazem no reino de Deus, mas elas fazem para a sua própria glória. São pessoas que fazem as obras do Senhor, não com peso de ouro para a glorificação de Deus, mas sim para a sua própria glória. E essas pessoas que fazem a obra de Deus para a sua própria glória humana, madeira aponta para a natureza humana, essas obras vão perecer. Abre aí, por gentileza, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo a partir do versículo 14 até o versículo 18. Quem achou, por favor, leia? Que a maioria dos irmãos, estimuladores do Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, a fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, porém a Cristo por discórdia, e insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cabeças. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Você vê que Paulo está aqui na prisão em Roma, na sua primeira prisão. Ele foi preso 2 vezes, e aí ele escreve a carta para as igrejas ali, a igreja de Filipenses, Efésios, enfim, Colossenses. E aí ele está se referindo a um grupo de pessoas que estavam fazendo a obra em nome de Jesus, mas olha o sentimento que eles estavam fazendo. Uns por porfia, outros por inveja, outros por competições. Aí você observa que essas obras que se fazem em nome de Jesus, mas tendo sentimento de inveja, dissensões. Quem é o melhor? Quem que faz melhor? Quem é o melhor no reino? Esse sentimento, ele que é comparado a obras de madeira, porque aponta para a natureza humana, essas obras não vão perecer. Elas não vão ser sustentadas. Amém, meus irmãos? Então aqui Paulo está falando assim, o que importa? Se pega por porfia, por inveja, por partidarismo, o que importa isso? Contanto que Cristo seja pregado. Agora, essas pessoas que estão fazendo a obra com esse sentimento, as suas obras são comparadas a madeira. E madeira aponta para a natureza humana. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Alguma dúvida, irmãos? E tem um texto aqui que eu não falei, que é até bom a gente frisar. A gente está tratando sobre o tribunal de Cristo. O texto base também, com relação a esse tribunal, aonde está escrito. Então tem que mostrar para os irmãos também. Então está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, versículo 10. Tá? Ali está escrito onde está o tribunal de Cristo. Qual é a passagem? Eu estou mostrando a passagem para os irmãos, para que possam ficar gravados na tábua do vosso coração. 5,10 diz assim, ó, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, o que nós fizemos de bem ou de mal, vamos comparecer ao trono, ao tribunal de Cristo, perdão. O que seria mal? O crente, ele comete alguma maldade? O cristão, ele comete algum erro que se torna-se mal? Comete. Por exemplo, a Bíblia fala de glutonaria. Comer demais não é um mal? Não está prejudicando o corpo? É um mal. E aí cabe a cada um analisar o que de mal está fazendo, ou até mesmo com o seu próprio corpo. Por quê? Porque tudo que você fizer no corpo vai prestar conta. Se a Bíblia fala que nós somos comprados, que nós pertencemos ao Senhor, e que se eu fazer alguma coisa que não é coerente com a Bíblia no corpo, eu vou dar conta. Amém, meus irmãos? Só para os irmãos entenderem essa parte, tá bom? Então, todo aquele que faz algo em nome do Senhor, mas por partidarismo, por disputa, por inveja ou por ciúme, essas obras aí é comparado a madeira. A segunda obra, irmãos, que nós vamos tratar aqui rapidamente, são as obras comparado a feno. Olha aí, volta novamente aí na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. As obras que são comparadas, reprovadas, olha aí, abordamos sobre madeira, e agora vamos falar sobre feno. O que seria obras comparado a feno? Feno, irmãos, é capim. Já viu um capim? Já observou um capim como é que é? Quando essas obras que são comparadas a feno se manifestam no tribunal de Cristo, o fogo, ó, não vai resistir. Por quê? O feno, ele é comparado àquilo que é seco, sem renovação. Ou seja, o feno, não sei se os irmãos já repararam aquele capim muito alto, capim enorme, grande. Aqui aponta para os cristãos que fazem a obra querendo aparecer. Porque é fato que o dom espiritual, ele traz a visibilidade da igreja para o mundo. É fato. Mas o sentimento de querer aparecer mais, de querer crescer de forma rápida, ele é comparado com capim. E que naquele grande dia não vai ter valor nenhum. Ou seja, são um grupo de cristãos que querem fazer a obra, que querem aparecer a todo custo, de qualquer forma, de qualquer jeito, para que as pessoas observam ele, para que as pessoas vejam ele. Ele é comparado como o quê? Como um capim muito grande, cresce, ó, mas no fogo vai desaparecer. Então, as obras de feno ou de capim, ela representa sequidão, seco, sem renovação. Então, esse segundo grupo de cristãos que vão comparecer ao tribunal de Cristo, que as suas obras são comparadas ao feno, ao capim, que tem aquele sentimento de querer aparecer, de querer crescer mais, de querer ser mais, ele está até fazendo o nome do Senhor, mas naquele grande dia, as suas obras também vão desaparecer. Amém? Terceiro, falamos de madeira, natureza humana, feno, que é capim, que representa sem renovação, aquilo que é seco, que não tem
resistência ao fogo, não tem resistência. E agora vamos abordar, para a gente ir para o final, palha. O terceiro grupo dos cristãos que vão comparecer ao tribunal de Cristo e que vão prestar conta, palha. O que palha representa? Se quiser escrever aí, palha representa instabilidade. A pessoa não é estável. Ela não consegue se manter firme. Uma pessoa que faz até a obra em nome do Senhor, mas tudo ela para. Ela faz um pouquinho aqui, parou. Faz um pouquinho ali, vou parar. Ou aqui, paro de novo. Esse grupo de pessoas são um grupo de pessoas instáveis. Elas não conseguem permanecer. Elas não conseguem ficar, porque são instáveis. Palha, naquele grande dia, não vai ter resistência nenhuma. Então, palha, as obras comparadas a palhas, são obras que não têm o quê? Instabilidade. Instável. Não se firma. Entendeu, irmãos? Então, tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor, temos que ir até o final. Esse grupo de pessoas que vão comparecer ao tribunal de Cristo, vão ter as suas obras ali apresentadas como palha, vão desaparecer. Porque palha, ela aponta para instabilidade, instável. Amém, irmãos? Abra aí então, Salmos 1, versículo 4. Salmos 1, versículo 4. Salmos 1, versículo 4. Quem achou, por favor, leia. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, e o vento a dispersa. Olha aí, a palha, o vento, naquele grande dia, vão desaparecer. Porque são como o quê? Como palhas. E palha, como o vento sopra, entendeu, irmãos? É instável. Sempre instável. Vem o vento, o que acontece? Então temos que ter nossa consciência de que não podemos ser instáveis com a obra do Senhor. Entendeu, meus irmãos? Não podemos ser instáveis, mas sim prosseguir. Outro texto da Bíblia também, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu me perdi, então eu vou procurar a passagem aqui. Capítulo 4, versículo 14. Perdão, capítulo 4, versículo 14. Quem achou, por favor, leia. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Olha aí, ou seja, pessoas que são instáveis, pessoas que são comparadas com as suas obras comparadas com prata, são levadas por todo o vento de doutrina, porque a palha faz isso, o vento sopra, a palha vai para onde tem que ir, e aí Paulo fala o quê? Para que não sejamos meninos, inconstantes, que o vento vai levando a palha, e aí vai entrando o quê? As astúcias dos homens, o engano dos homens. Então as nossas obras não podem ser comparadas com palha, com pessoas instáveis, porque você vai sempre ser levado pelo vento, e você nunca vai parar em lugar nenhum, nunca. Então que você tenha consciência, que nós temos na consciência, que temos que ser instáveis na obra do Senhor. Amém, meus irmãos?
E isso representa que a pessoa não é instável, instabilidade. Tá bom? Alguma dúvida, irmãos, sobre isso? Os irmãos ficaram com alguma dúvida? Deu para entender perfeitamente? E isso temos que ter a consciência. Então, que as nossas obras venham ser como as primeiras, comparadas ao ouro, realeza, a divindade, que é para a glória de Deus, a prata, que representa o resgate, redenção, ou seja, resgatar as almas, e as pedras preciosas, que aponta para o quê? Para os dons do Espírito Santo. Que possamos usar os dons espirituais como ferramentas para o reino de Deus e assim ganharmos as obras. Quer falar assim? Comparado a pedras preciosas. Amém? Agora, aquele outros grupos, que é madeira, feno e palha, vai desaparecer. Aí você volta novamente comigo aí, no capítulo 3, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se no versículo 14, se as três categorias, as suas obras vão permanecer, já aqueles que não permaneceram, as suas obras que não permaneceram, no versículo 15 tem a resposta. Os que permaneceram com as suas obras, e o versículo 15 são para aquele grupo de feno, de palha, de madeira. Olha a resposta que ele dá aí. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, todavia será salvo como que pelo fogo. E aí, esse outro grupo, que o fogo, naquele grande dia, vai dissipar, aí Paulo está se referindo ao quê? Que a obra vai sofrer dano, mas a alma vai ser salva. Ou seja, Paulo está comparando aqui como se a pessoa fosse tirada por um triz do fogo assim. Sabe aquele fogo, aquele fogaréu, aquela pessoa está naquela situação de emergência ali, como se alguém estendesse a mão e tirasse do fogo. Ou seja, essas pessoas vão ser salvas por um triz. Como diz, né? Por um fio. Por um fio. Então essas três últimas obras aqui, que é comparado com feno, palha e madeira, naquele grande dia suas obras vão desaparecer. Porém, as suas obras terão dano, não vão receber galardão, mas vão ser salvas como que? Tiradas do fogo. Ou seja, daquele perigo ali, do fogo. E assim herdarão a salvação. Amém? Os irmãos querem falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer argumentar? Quer acrescentar algo aqui na aula? A aula está aberta para isso, para a gente debater, discutir. Se alguém ficou com alguma dúvida, se ficou bem claro na mente dos irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode falar. No versículo, é o capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, é o versículo 15, que é esse grupo aqui, que é aquelas suas obras perecerão. A resposta desse grupo é do versículo 15. Tá bom? Ficou alguma dúvida, irmãos? Não? Então, esses aqui são as obras que fazemos em nome do Senhor e que irá receber os galardões. Agora, existem outros tipos de galardões também, como, por exemplo, quem aqui não fala sobre a coroa? Coroa da vida, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa de glória. Então, também existe um grupo de cristãos também que vão receber também as coroas, tá? A gente vai observar bem rapidinho aí, os textos bem rápido, sobre outros tipos de galardões. Coroa da vida, abre por gentileza aí, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12.